Eu enterrei o corpo do amante dela no quintal da casa dos pais dela, sob o limoeiro que ela tanto amava, e assisti ao nascer do sol tingir de laranja a terra fresca cavada. Não foi um assassinato impulsivo, foi uma cirurgia precisa, cortando o tumor que ela plantara na nossa vida, e eu sorri ao pensar que, dali em diante, cada limão colhido carregaria o segredo do nosso fim. Enquanto os pássaros cantavam como se nada tivesse mudado, eu me perguntei se ela sentiria o cheiro da podridão misturado ao perfume cítrico, ou se os amigos dela, aqueles que a aplaudiram pela coragem, viriam um dia para um churrasco e mastigariam a verdade sem saber. O sol de Lisboa batia impiedoso no meu rosto enquanto eu caminhava pela calçada do Combro, o ar carregado com o cheiro de pastéis de nata quentes saindo das confeitarias e o burburinho dos turistas que invadiam a cidade como formigas num piquenique. Eu tinha 32 anos, um emprego estável como engenheiro numa firma de construção no Bairro Alto, e uma vida que parecia saída de um postal, jantares à beira-rio no Cais do Sodré, fins de semana em Cascais a ouvir o mar bater nas falésias, e ela, Mariana, a mulher que eu acreditava ser o meu porto seguro. Nós nos conhecemos há 5 anos, num concerto de fado no Senhor Vinho, onde ela cantava baixinho ao meu ouvido as letras de Amália Rodrigues como se fossem promessas eternas. Tu és o meu fado, dissera ela naquela noite, os olhos castanhos brilhando sob as luzes amareladas, e eu, tolo, acreditei. Mas naquela manhã de verão, tudo desmoronou como um prédio mal construído. Eu voltara cedo do trabalho, uma reunião cancelada, um milagre raro no caos da obra, e encontrei a porta do nosso apartamento no chiado entreaberta, o som de risos abafados ecoando pelo corredor estreito. O ar estava pesado, não só pelo calor sufocante, mas por algo mais viscoso, como o cheiro de suor e mentiras. Empurrei a porta devagar, o coração martelando como o pilão de uma betoneira, e lá estavam eles, Mariana nua na nossa cama, os lençóis de linho que eu comprara em Óbidos amarrotados ao redor dos corpos, e o homem, um tipo alto, de ombros largos e tatuagens que serpenteavam pelos braços como veias inchadas, rindo enquanto traçava círculos preguiçosos nas costas dela. Eu congelei no limiar, o mundo reduzindo-se a um zumbido surdo nos ouvidos, como o ruído de uma serra elétrica cortando metal. Mariana ergueu os olhos, não com pânico, mas com uma surpresa preguiçosa, como se eu fosse um intruso num sonho que ela não queria abandonar. João, murmurou ela, cobrindo-se com o lençol de forma quase teatral, não é o que parece. Mas era exatamente o que parecia, a traição crua, exposta como uma ferida aberta sob o sol impiedoso. O homem, chamo-o agora de Ricardo, pois era o nome que ela gritaria mais tarde em confissões sussurradas, sentou-se, sem pudor, e acendeu um cigarro, o fumo subindo em espirais preguiçosas para o teto rachado. Quem é este palhaço? Perguntou ele, a voz rouca de sotaque alentejano, olhando para mim como se eu fosse um estagiário na obra, alguém dispensável. Mariana riu. Um som que cortou mais fundo que qualquer faca. É o João, o meu namorado. Mas ele é tão previsível. Tão seguro. Ela se espreguiçou, os cabelos pretos caindo em cascata sobre os ombros, e continuou, eu precisava de um homem de verdade, João. Alguém que me faça sentir viva, não só existir. As palavras caíram como pedras no Tejo, afundando devagar, cada sílaba ecoando na minha mente, homem de verdade. Como se eu fosse uma sombra, um eco fraco do que um homem devia ser. Eu não gritei. Não atirei pratos contra a parede, como nos filmes baratos que passavam na TVI à noite. Em vez disso, virei-me e saí, os passos ecoando nas escadas de madeira gasta do prédio antigo, o ar fresco da rua batendo no rosto como um tapa. Caminhei sem rumo pelas ruelas do Chiado, passando pelas livrarias com as suas montras empoeiradas e os cafés onde intelectuais debatiam Saramago sobre bicas fumegantes. O sol queimava, mas o frio dentro de mim era pior, um vazio que se espalhava como infiltração numa parede mal impermeabilizada. Sentei-me num banco de jardim no Largo de Camões, olhando para a estátua do poeta que tanto escreveu sobre amores perdidos, e chorei. Não soluços dramáticos, mas lágrimas silenciosas, quentes, que escorriam pelo queixo e pingavam no casaco de brim. Horas depois, o telemóvel vibrou no bolso. Mensagens dela, desculpa, mas é a verdade. Não me odeies. E depois, fotos, não de nós, mas dela com ele, rindo num bar em Bairro Alto, os copos de gin tônica erguidos como troféus. Bloqueei-a, mas o dano estava feito. Naquela noite, sozinho no apartamento que ainda cheirava a eles, bebi uma garrafa de vinho do Dão até o mundo rodopiar, e jurei que aquilo não acabaria assim. Não com ela livre, aplaudida pela sua libertação.
Porque, no dia seguinte, quando liguei para o nosso grupo de amigos, aqueles que jantávamos juntos aos domingos no Terreiro do Paço, partilhando cataplana e histórias de infância, o que eu vi foi pior que a traição. João, cara, ela contou-nos tudo, disse o Miguel, o meu melhor amigo desde os tempos da universidade em Coimbra, a voz hesitante mas firme pelo telefone. A Mariana. Ela estava infeliz há meses. Tu és um tipo fixe, mas talvez demasiado estável. Ela precisava de paixão, de fogo. Nós apoiamos-na, sabes? É corajoso admitir. Corajoso. A palavra ecoou como um soco no estômago. Os outros, a Ana, o Pedro, a Sofia, enviaram mensagens parecidas. Ela merece ser feliz. Não a julgues, João. O amor não é uma prisão. Como se eu fosse o vilão numa novela da Globo, o marido chato que sufocava a heroína vibrante. Eles, que bebiam à nossa saúde nos copos de Porto, que dançavam fado connosco em noites de verão em Alfama, agora viravam o faca, justificando a podridão com frases feitas sobre crescimento pessoal. Deitei-me na cama fria, o teto girando como um carrossel de memórias, os passeios de mãos dadas pela ponte 25 de Abril ao pôr do sol, as promessas sussurradas em Sintra sob a névoa das florestas, os planos de um futuro com uma casa em Ericeira, perto do mar que ela adorava. Tudo ilusão. O vazio cresceu, transformando-se numa raiva surda, como o ribombar distante de um trovão no Atlântico. Não era só dor, era humilhação, a sensação de ser reduzido a uma anedota, o palhaço previsível, que os amigos compadeciam. E ali, no escuro, uma semente brotou, vingança. Não o tipo barulhento, com escândalos públicos ou violência gratuita, isso era para os fracos. Não, a minha seria precisa, como um projeto de engenharia, calcular as fraquezas, medir os ângulos, e demolir tudo devagar, pedaço por pedaço, até que eles sentissem o chão ceder sob os pés. Os dias seguintes foram um nevoeiro de rotina forçada. Ia ao trabalho, desenhando plantas para edifícios que nunca veria erguidos, o lápis traçando linhas retas enquanto a minha mente traçava curvas de ódio. Mariana tentou contactar-me uma vez, aparecendo no estaleiro com um vestido florido que realçava as curvas que eu outrora beijava, os olhos vermelhos de um choro ensaiado. Podemos falar. Eu ainda te amo, mas... de outra forma. Rejeitei-a com um aceno frio, sentindo o prazer perverso de ver o pânico genuíno surgir no rosto dela pela primeira vez. Vai-te embora, Mariana. Encontra o teu homem de verdade. Ela partiu, mas não sei uma mensagem final. Os nossos amigos dizem que estás a ser injusto. Pensa nisso. Injusto. A palavra alimentou o fogo. Comecei a observar, a mapear. Descobri que Ricardo era um surfista de Cascais, dono de uma pequena escola de surf, o tipo de homem que vivia do mar e das ondas, sem raízes profundas como as minhas. Os amigos, reuniam-se num café em Belém, pastéis à parte, a conspirar sobre como ajudar Mariana a seguir em frente. Ouvi-os uma vez, escondido atrás de uma coluna no mosteiro dos Jerónimos, as vozes filtrando-se como veneno. O João era mesmo aborrecido. Ela merece melhor. Planeei então, não atacaria fisicamente, isso seria demasiado fácil, demasiado animal. A minha vingança seria psicológica, uma erosão lenta da sanidade deles, fazendo-os questionar cada sombra, cada riso, até que a culpa os consumisse como ferrugem no andaime exposto. Primeiro, o Ricardo. Pesquisei online, as redes sociais cheias de fotos dele montado em pranchas, o sorriso de predador ao lado de mulheres de biquíni. Encontrei fraquezas, dívidas com o banco por expandir a escola, um ex-sócio que o processara por fraude. Iniciei com anónimos, e-mails falsos, chamadas de números bloqueados, sussurrando dúvidas sobre o seu império. Sabes que a Mariana só te usa para se vingar do ex. Ele era rico, tu és só um brinquedo. Pequenas sementes, plantadas para crescer. Enquanto isso, a Mariana postava fotos felizes, jantares no Time Out Market, beijos ao pôr do sol em Belém. Cada uma era um corte, mas eu sorria no escuro, sabendo que o verdadeiro banquete viria. O sol poente tingia o tejo de sangue, e eu, debruçado na janela, jurava que eles pagariam com a mesma moeda, não com dor física, mas com o terror de perder tudo o que fingiam ter. As noites em Lisboa tornaram-se minhas aliadas, o bulício da cidade um manto que abafava os meus passos silenciosos pelas ruas de Alfama, onde as lanternas de ferro forjado prostavam sombras dançantes nas paredes caiadas. Eu não dormia mais, em vez disso, planeava,
O meu caderno de esboços, outrora cheio de projetos de pontes e viadutos, agora rabiscado com diagramas de mentes humanas, setas apontando para fraquezas como vigas de suporte num edifício condenado. A traição de Mariana não era só carnal, era uma demolição da minha identidade, reduzindo-me ao homem previsível, que ela e os amigos ridicularizavam em mensagens que eu hackeara com um software simples baixado na Dark Web. Sim, eu aprendera truques sujos, nada que um engenheiro não pudesse dominar com um tutorial no YouTube e paciência noturna. Lembrei-me da nossa primeira viagem juntos, a Oeiras, onde alugámos bicicletas e pedalámos ao longo da costa, o vento salgado do Atlântico chicoteando os cabelos dela enquanto ela ria, livre como uma gaivota. Tu fazes-me sentir segura, João, dissera ela, parando para um beijo salgado sob os pinheiros. Segura. Agora, essa palavra era veneno na minha boca. Segura era sinônimo de enfadonho, de rotina, e ela trocara isso por Ricardo, o selvagem do mar, cujas mãos calejadas de remadas prometiam aventura mas entregavam só ilusão. Comecei a infiltrar-me no círculo deles de forma subtil. Criei um perfil falso no Instagram, Tiago Alves 87, um tipo comum de Setúbal, com fotos roubadas de bancos de imagens, cervejas no Estádio da Luz, pratos de bacalhau à brasa em tascas de moraria. Segui Mariana primeiro, curti as fotos dela com corações discretos, comentei coisas inócuas, linda como sempre. Onde é esse spot? Ela mordeu a isca, respondendo com emojis de fogo e convites vagos para uma saída com o grupo. Os amigos seguiram, Miguel, o traidor de confiança, com as suas postagens sobre a amizade verdadeira que agora me faziam rir amargo, Ana, a conselheira autoproclamada, cheia de citações de livros de autoajuda que soavam vazias como conchas na praia. O primeiro golpe caiu numa noite de sexta, no bairro Alto. Eles estavam num bar de fado, o som melancólico de guitarras portuguesas preenchendo o ar enfumaçado, enquanto eu observava de uma mesa ao canto, disfarçado com um chapéu de palha e óculos escuros que me faziam parecer um turista perdido. Mariana dançava com Ricardo, o corpo colado ao dele ao ritmo de uma morna cabo-verdiana, as mãos dele possessivas na cintura dela. Os amigos aplaudiam, copos erguidos, à liberdade da Mari. Enviaram uma mensagem anónima para o telemóvel dela minutos antes, ele tem outra. Vi fotos. Pergunta sobre a loira de Cascais. Ela parou de dançar, o rosto pálido sob as luzes vermelhas, e confrontou ali mesmo, a voz subindo acima da música. Quem é Carla? Diz-me a verdade. O caos foi delicioso. Ricardo negou, gaguejando como um novato na obra a enfrentar o chefe, mas a semente da dúvida plantara-se. Ana tentou mediar, calma, Mari, são boatos, mas os olhos dela traíam curiosidade mórbida. Miguel, o meu ex-melhor amigo, deu palmadinhas nas costas de Ricardo, murmurando, homens são assim, mas eu via o desconforto, a rachadura fina na fachada de lealdade. Saí antes que me vissem, o coração acelerado não de medo, mas de euforia, o primeiro tremor de um terremoto que eu orquestrava. De volta ao apartamento, que agora limpara de todos os vestígios dela, os lençóis queimados numa fogueira solitária no Monsanto, as fotos rasgadas e espalhadas como confetes de um carnaval amargo, refiz os planos. A vingança não era só sobre dor, era sobre espelho. Fazer Mariana sentir a mesma erosão que eu sentira, a dúvida corroendo a alma, o sono fugidio, o medo de que o chão se abra a qualquer momento. Pesquisei mais sobre Ricardo, descobri que a escola de serve dele estava à beira da falência, empréstimos não pagos, e um seguro de vida generoso que ele fizera recentemente, coincidência. Não para mim. Enviara dicas anónimas para o banco, documentos falsos sugerindo lavagem de dinheiro através das aulas de surf. Nada ilegal o suficiente para prender, mas o bastante para auditar, para congelar contas, para fazer o homem de verdade suar frio nas ondas. Com os amigos, era mais pessoal. Ana, a que mais me apunhara com as suas conversas de apoio a Mariana, tinha um segredo, um caso com o marido da Sofia, descoberto em mensagens antigas que roubara do grupo partilhado. Espalhei rumores subtilmente, um comentário no perfil falso, ouvi que a Ana anda a trair o marido. Cuidado, pessoal. A discórdia brotou como erva daninha, chamadas furiosas, posts apagados às pressas, um jantar de grupo cancelado com desculpas esfarrapadas. Miguel, o pior de todos, recebi e-mails com trechos das suas próprias confissões bêbadas sobre como sempre invejava o João pela estabilidade, editados para soar como traição dupla. Traíste-me 2 vezes, Miguel, pensei, rindo sozinho com um copo de aguardente na mão. Mariana começou a desfazer-se primeiro. As fotos felizes rarearam,
em vez disso, stories de noites insones, olhares perdidos para o tejo da janela do apartamento dela em Alcântara. Ligou-me uma vez, a voz trêmula: João, alguém me persegue. Mensagens estranhas, boatos. Achas que é ele? O Ricardo. Ri baixinho, o som metálico na garganta. Talvez seja o karma, Mariana. Ou talvez sejas tu a colher o que plantaste. Desliguei, sentindo o poder pulsar como adrenalina numa descida de rapel. Mas a raiva não era só combustível, era um espelho partido, refletindo as minhas próprias cicatrizes. Deitado na cama, o teto agora decorado com mapas mentais de vingança, questionava-me, quem era eu sem ela? O homem previsível, ou algo mais afiado, forjado no fogo da humilhação. O mar de Cascais chamava-me, as ondas quebrando como promessas quebradas, e eu soube que o próximo passo seria maior, não só sussurros, mas ações que os marcariam para sempre. O sol nascia sobre Lisboa, dourado e impiedoso, e eu, nas sombras, preparava o próximo golpe. O outono chegou a Portugal com uma suavidade traiçoeira, as folhas das castanheiras no rocio caindo como confetes de um luto disfarçado, enquanto o ar ficava mais fresco, carregado com o cheiro de castanhas assadas nas ruas e o fumo distante de chaminés em Belém. Eu mergulhava mais fundo na minha obra, o apartamento transformado num posto de comando improvisado, portáteis com múltiplas abas abertas em perfis falsos, pilhas de papéis com horários e fraquezas anotadas em caligrafia precisa, e uma garrafa de conhaque sempre ao alcance para afogar as noites em que a solidão mordia mais forte que a raiva. Mariana estava a ruir, eu via nos posts esporádicos, os olhos inchados sob filtros de Instagram, legendas vagas sobre a confiança quebrada que ironizavam sem saber. Mas o verdadeiro prazer vinha da erosão coletiva, o grupo de amigos fragmentando-se como um mosaico romano pisado por botas pesadas. Decidi levar o jogo com Ricardo. Conduzi até Cascais numa manhã de nevoeiro, o carro alugado, um Fiat cinzento anónimo, perfeito para se misturar no trânsito de veraneantes, serpenteando pela marginal como uma cobra à caça. A escola de surf dele era um barracão modesto na Praia da Conceição, pranchas coloridas encostadas à parede de madeira lascada, o som das ondas um rugido constante que abafava os gritos das gaivotas. Estacionei longe, observei dar aulas a um grupo de miúdos, o corpo atlético cortando a água com graça felina, mas os olhos, carregados de uma tensão nova, como se o mar já não o libertasse. Sabia que o banco o pressionava, os e-mails anónimos haviam funcionado, auditores marcando visitas surpresa. Aproximei-me disfarçado de potencial aluno, barba crescida e boné puxado para baixo, o sotaque fingido de um lisboeta de Alfama. Quero aprender a surfar, pá. Sou o Tiago. Ele apertou-me a mão, o aperto firme mas distraído, e marcou uma aula particular para o dia seguinte. Naquela sessão, sob o céu cinzento que prometia chuva, remos contra as ondas enquanto ele corrigia a minha postura, mais equilíbrio, homem, se não afundas, soltei a isca. Ouvi dizer que a tua escola tá com problemas. Dívidas, né? Eu trabalho em finanças, posso dar uma vista de olhos. Ele hesitou, a prancha balançando na água rasa, e confessou pedaços, é a Mariana, pá. Ela gasta como se não houvesse amanhã, e agora esses boatos. Alguém quer foder-me. Ri por dentro, o sal do mar queimando as narinas, e ofereci ajuda falsa, contactos num banco amigo, em troca de um favor. Ele mordeu, desesperado, e na semana seguinte, enviei documentos forjados que prometiam resgate financeiro, mas com cláusulas escondidas que o atariam a mim, anonimamente. Enquanto isso, sabotava as aulas dele, chamadas falsas de pais cancelando inscrições, revia os negativos plantados em sites de turismo, pintando-o como um instrutor irresponsável que arrisca vidas. Os miúdos pararam de vir, o barracão esvaziando-se como uma concha abandonada na areia. Com Mariana, era mais íntimo, mais cruel. Ela mudara-se para um apartamento partilhado em Santos com a Ana, as noites preenchidas com vinho verde e conversas que eu imaginava cheias de queixas sobre mim. Criei um perfil de ex-amiga dela, Carla Silva, usando fotos de uma modelo desconhecida, e enviei mensagens privadas. Mari, sou a Carla de Coimbra. Lembras? O João e eu. Tivemos algo antes de ti. Ele nunca te contou. Ele ri de ti nas costas, diz que és patética por acreditares no Ricardo. As respostas dela eram frenéticas, negações, perguntas, pânico crescente. Não pode ser verdade. Ele era tão leal. Leal. A ironia era um banquete.
Os amigos, coitados, eram peões num xadrez que eles nem sabiam jogar. Espalhei o veneno da discórdia. Para Sofia, whisper sobre o caso de Ana com o marido dela. Para Pedro, insinuações de que Miguel roubava ideias no trabalho. Para todos, um grupo de WhatsApp falso onde vazavam mensagens antigas distorcidas, pintando-os como hipócritas que julgavam os outros enquanto escondiam podridões. O grupo rachou, um jantar em Cacilhas terminou em gritos, copos atirados, Ana chorando, vocês não me conhecem, Miguel saindo batendo a porta com, estou farto desta merda tóxica. Eu assistia de longe, caminhadas solitárias pelo Tejo ao entardecer, o sol mergulhando no horizonte como um coração partido. Mas a vingança cobrava o seu preço, espelhos mostravam um homem mais magro, olhos fundos como poços em minas de São Domingos, e noites em que acordava suado, sonhando com o riso dela na cama com ele. Era isso o homem de verdade. Um arquiteto de ruínas, construindo castelos de areia para os ver desabar. Uma parte de mim ansiava pelo fim, pelo alívio de largar o ódio como uma prancha na rebentação. Mas outra parte, a ferida aberta, sussurrava, continua. Faz-lhe sangrar devagar. Uma noite, recebi uma chamada inesperada de Mariana, a voz embargada pelo choro, o fundo barulhento de um bar em Ducapesca. João, por favor, vem. Tudo está a desabar. O Ricardo. Ele grita comigo, diz que sou má sorte. Os amigos. Traem-se uns aos outros. Eu errei, eu sei, mas... ajuda-me. O pedido era uma faca torcida no peito, memórias de abraços em noites de tempestade a ericeira inundando-me. Por um segundo, hesitei, o velho eu, o previsível, querendo estender a mão. Mas ri, baixo e frio, ajuda. Tu precisavas de um homem de verdade, lembra-te. Encontra-o nas ruínas que construíste. Desliguei, o silêncio pós-chamada mais alto que qualquer grito. O inverno aproximava-se, os ventos do norte varrendo as ruas de Lisboa como um aviso, e eu preparava o golpe final, algo que os unisse na queda, expondo a podridão coletiva num evento público, como uma demolição controlada de um prédio obsoleto. O mar rugia em Cascais, e eu, na beira da falésia, sentia o mesmo rugido no peito, liberdade, ou loucura. Não importava. O jogo estava lançado. O inverno português é um amante cruel, com chuvas que caem como lágrimas não choradas sobre os telhados de telha vermelha de Lisboa, transformando as calçadas em rios escorregadios e os corações em masmorras úmidas. Eu vivia agora num ritmo febril, dias no estaleiro a supervisionar a construção de um hotel em Lisboa Factory, ironicamente, um espaço de renovação criativa, e noites a tecer a teia final da minha vingança, o ecrã do portátil iluminando o meu rosto como a lua cheia sobre o Tejo. Mariana estava irreconhecível nas redes, fotos apagadas, perfil privado, apenas uma história ocasional de um copo de vinho solitário na janela, olhando para a chuva como se ela pudesse lavar os pecados. Ricardo fechara a escola por manutenção, vivendo de bicos como barman em discotecas de parede, o orgulho engolido pelo mar que outrora o coroava rei. Os amigos. Um circo em chamas. Ana e Sofia haviam rompido, a traição exposta num confronto explosivo num Brás em Belém, eu enviara a Sofia as mensagens, vazadas, na hora perfeita, o telemóvel vibrando durante o primeiro gol de mimosas. Pedro acusava Miguel de sabotagem profissional, um relatório falso sobre plágio circulando na firma deles em Oeiras. O grupo do WhatsApp, outrora cheio de memes e planos de escapadelas a Évora, agora era um cemitério de silêncios e eliminações mútuas. Eles sentiam o cerco, sussurravam sobre uma maldição, mas nunca apontavam para mim, o ex, o previsível, que desaparecera como fumo de um cachimbo em Alfama. Planeei o clímax para o Natal, época de família e fingimentos em Portugal, quando as luzes da Avenida da Liberdade piscam como estrelas falsas e o cheiro de rabanadas frita enche as casas. Aluguei uma casa isolada nas colinas de Sintra, um chalé de pedra com vista para o Palácio da Pena envolto em névoa, o lugar perfeito para um retiro de reconciliação, que eu orquestraria. Sob o perfil falso de Tiago, enviei convites personalizados, para Mariana, uma oportunidade de closure com velhos amigos, longe da cidade, para Ricardo, investidores interessados na tua escola, mas discreto, para os outros, vamos curar as feridas antes do ano novo, como nos velhos tempos. Eles morderam, famintos por salvação, marcando presença com respostas hesitantes cheias de emojis de paz. Na véspera, preparei o terreno. O chalé estava equipado, câmaras escondidas em candeeiros de ferro, microfones nos quartos como olhos e ouvidos invisíveis, e um sistema de som para broadcast ao vivo, para mim, sozinho no sótão,
assistindo ao colapso. Coloquei toques pessoais, fotos nossas antigas na sala, o vinho do Dão que Mariana adorava na mesa, pranchas de surf encostadas à lareira com uma ironia cruel. Quando chegaram, na tarde chuvosa, o carro de Mariana o primeiro a subir a estrada de Cascalho, via pelo monitor, mais magra, os cabelos presos num rabo de cavalo desleixado, os olhos assombrados como os de uma fadista após uma canção de perda. O grupo reuniu-se na sala, o fogo crepitando na lareira lançando sombras dançantes nos rostos tensos. Abraços forçados, risos nervosos sobre "que bom ver-vos", mas o ar estava carregado, como antes de uma trovoada no Gerês. Ricardo chegou por último, cheirando a sal e desespero, apertando mãos com vigor excessivo. "Obrigado pelo convite, Tiago. Isso pode salvar-me." Mariana evitou o olhar dele, sentando-se ao lado de Ana, que parecia uma casca vazia, os olhos vermelhos de noites sem sono. Eu observava, invisível, o coração batendo em uníssono com o tic-tac de um relógio antigo na parede. Começaram com jantares, bacalhau com natas que eu preparara, vinho fluindo como confissões reprimidas. As conversas viraram para o passado, lembram-se do João. Ele era tão estável, disse Miguel, e o grupo riu, mas o riso morreu rápido, e quando oco. Então, soltei o primeiro gatilho, um áudio gravado tocou baixinho pelo sistema, vozes deles próprias das mensagens antigas, distorcidas mas reconhecíveis. "Apoia-na, ela merece melhor que o João." Silêncio caiu como neve pesada. Ana engasgou-se com o vinho. Quem? Quem é isso? Ricardo praguejou. Merda, é armadilha. Pânico brotou. Mariana chorou. Eu causei isto. A minha traição. Destruiu tudo. Confrontos explodiram. Sofia gritou para Ana sobre o marido, Pedro acusou Miguel de inveja, Ricardo ameaçou partir tudo, o punho cerrado contra a mesa de carvalho. Eu sorria no sótão, o ecrã dividido em feeds de câmaras capturando cada lágrima, cada grito, como um realizador de um filme no português. Eles vasculharam o chalé, procurando o Tiago, mas só encontraram pistas que eu plantara, uma foto minha rasgada na lareira, uma mensagem no telemóvel de um deles: "O homem de verdade está a ver-vos cair." A noite estendeu-se em confissões brutais. Mariana admitiu não só a traição, mas o tédio crónico, a necessidade de sentir algo, e como os amigos a encorajaram por egoísmo, querendo a versão selvagem dela para as festas. Ricardo confessou dívidas além do mar, amantes além de Cascais. Os amigos desenterraram segredos, traições mútuas, invejas veladas, a hipocrisia de julgar enquanto afundavam no mesmo pântano. O fogo na lareira morria, deixando-os no frio, e eu, no escuro, sentia a catarse, não alívio total, mas uma purgação, como vomitar veneno acumulado. Ao amanhecer, exaustos e partidos, eles partiram, o chalé vazio e quando os ecos dos seus demónios. Eu fiquei, olhando pela janela para a névoa de Sintra, sabendo que o fim da vingança era só o começo da reconstrução. Mas o que restava de mim? A primavera irrompeu em Portugal como um renascimento forçado, as amendoeiras em flor pontilhando as colinas do Alentejo de branco e rosa, mas em Lisboa, o meu mundo ainda cheirava a cinzas de um fogo mal extinto. O retiro de Sintra fora o ápice, o colapso orquestrado que os deixara em frangalhos. Mariana terminara com Ricardo numa cena pública no Cais do Sodré, gritando sobre mentiras e dívidas, enquanto transeuntes filmavam para TikTok, os amigos dispersaram-se como folhas ao vento, grupos de WhatsApp dissolvidos, jantares cancelados indefinidamente. Eu voltara ao apartamento no Chiado, limpando os vestígios da obsessão, portáteis formatados, cadernos queimados numa fogueira controlada no terreiro do Paço, mas as cicatrizes permaneciam, linhas finas na alma como fissuras numa parede de betão armado. Trabalhava mais, mergulhando em projetos de restauração no Bairro Alto, reconstruindo fachadas antigas enquanto tentava reconstruir-me. Os colegas notavam a mudança. Estás diferente, João. Mais afiado. Ria, atribuindo ao fim de uma relação tóxica, mas por dentro, questionava. A vingança curara a ferida ou só a cauterizara, deixando uma marca supurante? Sonhos assombravam-me, o riso dela na cama, o aperto de mão de Ricardo, os aplausos falsos dos amigos, e eu, sempre nas sombras, o arquiteto invisível. Mariana contactou-me semanas depois, uma carta enviada pelo correio, raro num mundo de ecrãs, a caligrafia trêmula como folhas ao vento. João, eu sei que foste tu. O Tiago, as mensagens, o retiro. Tudo aponta para ti. Não te culpo. Eu mereci.
Mas por favor, fala comigo. Não aguento mais o vazio. O papel tremia na minha mão, o cheiro de perfume dela, lavanda do Douro, subindo como um fantasma. Marquei um encontro num café em A Brasileira, o lugar onde seláramos o nosso primeiro beijo, mesas de mármore polido e o busto de Fernando Pessoa vigiando como um juiz silencioso. Ela chegou atrasada, o casaco de lã puído nos punhos, os olhos fundos mas limpos de maquilhagem, reais pela primeira vez em meses. Sentou-se, as mãos entrelaçadas como em oração. Eu errei, João. Não era sobre ti ser previsível, era sobre mim ser fraca, buscar fogo onde havia só faíscas. O Ricardo. Ele era ilusão, e os amigos? Eles aplaudiram porque invejavam a nossa estabilidade. Agora, vejo, tu eras o homem de verdade. As palavras deviam curar, mas cortavam, uma confissão tardia, como remendar uma ponta após o colapso. Ouvi, o café amargo na língua, e respondi com verdade crua: tu destruíste-nos, Mariana. E eu? Tornei-me monstro para te mostrar o abismo. Mas não volto atrás. Vai, cura-te sozinha. Ela chorou, lágrimas caindo na mesa como chuva de abril, e partiu, deixando um vazio que o sol filtrado pelas vidraças não preenchia. Ricardo veio a seguir, não por confronto, mas por desespero, encontrou-me no estaleiro, o capacete de proteção na mão, suplicando investimento. Tiago ou quem quer que sejas, ajuda. Perdi tudo. Revelou-me então, sem saber, a Mariana disse que o ex dela era obcecado. Talvez ele. Ri, tirando o disfarce, eu sou o ex, Ricardo. O palhaço previsível. E tu? Só uma onda que quebrou. Ele empalideceu, recuando como se eu fosse uma vaga tsunâmica, e fugiu, o mar de Cascais engolindo o seu orgulho para sempre. Os amigos tentaram reconciliação em pedaços. Miguel enviou uma mensagem: desculpa, irmão. Fui um idiota. Ana escreveu uma carta longa sobre terapia e remorsos. Ignorei-os, cortando laços como vigas podres no andaime. Mas o isolamento pesava, as noites solitárias no chiado preenchidas com fado na rádio, estranha forma de vida, a voz de Marisa cortando como navalha. Comecei a sair, não para festas, mas para caminhadas em Monsanto, o pulmão verde da cidade onde o ar puro limpava a mente. Encontrei paz em pequenas coisas, um pastel de nata fresco em Belém, o som das traineiras no Tejo, um livro de Lobo Antunes na FNAC que falava de almas partidas e remendadas. Uma tarde, em Ericeira, onde o mar batia furioso nas falésias como o meu ódio outrora, sentei-me na areia e chorei, não pela perda dela, mas pela parte de mim que morrera na traição. A vingança fora catártica, mas estéril, destruíra-os, mas deixara-me em ruínas. Levantei-me, o sol poente tingindo as ondas de ouro, e jurei reconstruir, não o homem previsível, mas o mais forte, com fundações de granito alentejano. O verão voltou a Portugal com fúria mediterrânica, o calor ondulando sobre as pedras quentes do chiado como memórias que se recusam a esfriar, mas eu, pela primeira vez em meses, senti o alívio de uma brisa fresca do Atlântico varrendo as ruas de Lisboa. A vingança consumara-se não num bang, mas num sussurro final, rumores persistentes que os perseguiam como sombras, Mariana demitida de um emprego em marketing por instabilidade emocional, Ricardo vendendo a prancha velha para pagar dívidas, os amigos isolados em bolhas de desconfiança, jantando sozinhos em tascas vazias de alfama. Eles pagaram, não com sangue, mas com o preço mais alto, a erosão da alma, o terror de que cada amizade, cada amor, fosse uma armadilha. Eu renascia devagar, como uma cidade após um terremoto. Mudei o apartamento, paredes pintadas de azul tejo, livros de arquitetura empilhados em prateleiras novas, uma planta de jasmim na varanda que perfumava as noites com doçura amarga. No trabalho, liderei um projeto ambicioso, a reabilitação de um armazém em Alcântara num espaço cultural, vigas de aço expostas como veias honestas, luz natural inundando os espaços como verdade após mentiras. Os colegas aplaudiam a nova energia, e eu sorria, sabendo que era forjada no fogo da humilhação. Encontros casuais traziam ecos do passado. Numa noite de sardinha assada no Santo António, vi Mariana ao longe, rindo forçado com uma amiga nova, o rosto marcado por linhas que o tempo acelerara. Os nossos olhares cruzaram-se por um segundo, dela, súplica, do meu, neutralidade fria como mármore de Sintra. Não falei, o silêncio era a minha última lâmina. Ricardo, vi uma vez em Cascais, varrendo a praia ao amanhecer, o corpo curvado como uma onda quebrada, e passei de carro sem parar,
o rádio tocando por morrer uma andorinha como um hino de vitória discreta. Os amigos. Fragmentos. Miguel enviou um postal de férias em Sagres. Perdão, se leres isto, Ana publicou um post sobre perdão próprio, mas soava oco. Ignorei, construindo novos laços, um clube de leitura em Campo de Ourique, discussões acesas sobre essa de Queiroz e o preço da hipocrisia, corridas matinais no Tejo, onde o suor lavava resquícios de ódio. Encontrei uma mulher, Inês, numa exposição no MAD, olhos verdes como vinhas do Douro, riso genuíno sem sombras de traição. Não era amor imediato, mas possibilidade, conversas sobre viagens a tomar, mãos que se tocavam sem agenda oculta. Mas a reflexão veio nas quietudes, caminhadas solitárias pelo aqueduto das águas livres, o arco de pedra e quando os meus passos com perguntas sem resposta. Fora a traição que me quebrara, ou a minha resposta a ela. A vingança curara a dor imediata, mas ensinara-me a fragilidade humana, como um edifício, forte na fachada, mas vulnerável nas juntas. Mariana precisara de um homem de verdade, eu tornara-me um, não pelo fogo selvagem, mas pela resiliência de quem reconstrói após a demolição. Os amigos apoiaram-na por covardia, e quando as próprias inseguranças, agora, sozinhos, enfrentavam o espelho que eu erguera. Numa noite de lua cheia em Ericeira, de pé na falésia onde outrora planeava ódios, soltei as cinzas simbólicas, um punhado de terra do quintal imaginário onde enterrei o velho eu. O mar levou-as, rugindo a provação, e eu voltei a Lisboa, o coração mais leve, pronto para o que viesse. A vida não era fado melancólico, mas uma morna de esperança, dançante, imprevisível, mas navegável. E se sombras voltassem? Eu sabia agora, não destruiria, iluminaria, com a luz dura da verdade. O sol nascia sobre o Tejo, dourado e promissor, e eu, debruçado na ponte, sorria para o futuro incerto mas meu.